Estamos montando esse circuito amplificador, detector de nível 0, com inversão e com esterese. Porque com inversão, né, que o sinal está entrando na entrada inversora, né, e a gente faz a realimentação aqui para criar esterese através desse divisor de tensão, né, alimentado com mais 12 menos 12, entrada de 10 volts pico a pico, 45 Hz. Né? Então a gente vai montar esse circuito e vai verificar o comportamento desse circuito. Então esse circuito aqui está montado aqui. A resistência de 8K2 com o sinal de entrada, né? O sinal vindo aqui do gerador, 45 Hz, e a amplitude foi regulada aqui para 10 volts pico a pico na saída aqui. Então aqui a regulagem de amplitude, a tensão senoidal e a frequência estabelecida aqui, né? O range de frequência, 45 Hz. Tá? Então a gente colocamos aqui o sinal de entrada, o sinal, como foi demonstrado lá, vai para o pino 2, para a entrada inversora, então o sinal, por isso, com inversão, né? E meu sistema criado aqui para fazer esterese. Então eu tenho meu CI, o chanfro aqui, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o pino 6, a saída, né? A gente coloca uma resistência de proteção de 1K, do 6 para cá, né, de 1K, e aqui a gente faz a medição de saída. A gente pega esse sinal de realimentação, faz a relação divisora, a resistência de 1K e a resistência de 22K aqui vindo para o terra, e esse sinal é jogado para o pino 3 aqui, né? Ó, o pino 3 aqui, a gente joga esse sinal da relação do divisor aqui de 100K e 22K. Então o sinal de saída aqui, né, saindo do pino 6, pino 7 alimentado com mais VCC, e o pino 4 aqui, alimentado com menos VCC. A gente criou uma fonte simétrica, né? Mais, menos, e faz a relação do central para criar a referência do nosso sistema. Que a referência do nosso sistema está nesse barramento aqui. Tá? Então a gente montou o nosso sistema e verificou. A primeira coisa que eu tenho que estabelecer, então eu vou ter que, como é um circuito de esterese, eu vou ter que determinar a relação de EPCS e EPCI. Né? Então, como que eu faço isso? Então, eu tenho o sinal de entrada, né? Sinal de saída aqui medido aqui, através do osciloscópio, canal 1, né? E o sinal de entrada medido no canal 2. Então, eu tenho essa resultante aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar aqui, ó, com relação ao sinal, qual que é a amplitude do E de saturação máximo positivo e o E de saturação máximo negativo. Então, aqui fazendo a conta aqui, ó, na escala de 5, né? Aqui o valor de saturação aqui, então eu tenho aqui de 5 em 5, no amarelo, no canal 1, né, que é o sinal de saída. Então eu tenho 5, 10, 5, 10, cada um sinal de 1 volt, né, 1 e metade aqui de um traço. Cada tracinho desse na escala de 5, né, são 5 tracinhos, vale 1. Então aqui, se você for verificar aqui, ó, né, eu não uso 1, vai estar na metade aqui, né, então é 10, 11, 11,5. Né? E a gente tem que saber também o valor inferior. Né? Então a gente aqui tem 5, 10 volts. Então a partir desses dois valores eu consigo estabelecer aqui, ó, calculando. Né? Então eu tenho o S máximo de 11,5 e menos S máximo de 10 volts. Então eu vou calcular a fórmula de EPCS. Vai ser o S máximo, RP, é a resistência mais próxima ao terra, né? De RP mais RF, que é a relação de divisor de tensão. Então eu tenho calculado aqui que meu EPCS superior, o ponto, né, o ponto de comutação superior, né, o nível de tensão de ponto de comutação superior, e inferior, que é menos 10, é o negativo, né? Então menos 10, fazendo a relação, menos 11,8 volts. Né? Então lá, analisando nosso circuito aqui, né, que a gente utiliza aqui, ó, 10K, 22K. Essa é a relação que a gente calculou. Tá? Então, a gente voltando para a forma de onda para verificar se os pontos de comutações estão corretos. Né? Então, a gente verificando o inferior, ó, é 2 volts, né? A escala, 2 volts. Se 2 volts, cada escala é 2 volts, aqui, ó, cada tracinho vai valer 0,4. Então, 0,4, 0,8, né? 0,4, 0,8, 1,2, né?
desculpa, 0,4, 0,8, mais 1.2, mais 0,4, 1.6, mas aqui, ó, na metade do tracinho, se é 0,2 é 0,1, né? Vai dar 1.6, né? 0,4, metade dá 0,2, então vai dar 1.8, que é exatamente o valor que nós calculamos aqui, ó, 1.8. E agora vamos verificar o ponto de comutação superior. Como que a gente faz? Para facilitar, a gente desloca na posição aqui, ó, né? Para trazer para o traço central para facilitar o valor. Então, ó, trazendo para cá. Né? Então, a gente vai ter aqui. Qual que é o valor? Né? Então, a escala aqui, ó, praticamente lá, né? Cada traço aqui, ó, lembrando aqui, ó, vale 2 volts. Né? Então, ponto de cruzamento aqui, ó, no azul, vai ser cruzando aí 2 e um pouquinho acima de 2, que é mais ou menos, né? Aí é 2,08 que a gente viu lá, né? Mas vai dar uns 2 volts. Né? Então é exatamente aquilo que a gente calculou, né? 2 volts, 2,07. Então esse é o resultado no circuito que a gente viu, né? Que a gente utiliza justamente, a gente atrasa o ponto de comutação, né? A gente estaria aqui no nível 0, e no nível 0 aqui, né? A mudança, né? No nível 0 e no nível 0, a gente desloca criando essa zona de proteção, né? Essa zona para evitar com que algum tipo de ruído, né? Ou ele comece a comutação muito cedo, né? Então eu consigo gerar essa proteção do meu sistema, né? Esse ponto de comutação. Aqui é PCS e aqui embaixo é PCI. Então eu desloco, né? O meu ponto de comutação de 0 para a minha relação. Então só vou ter mudança a partir desse ponto. Então eu tenho uma região aqui, uma zona aqui, né? De cima, se eu for olhar aqui, ó, na parte de cima e a parte de baixo, se eu for analisar o valor, vai ser o quê? 2 volts mais 1,8. Então, minha região de esterese é de amplitude total de 3,8 volts, aproximadamente, né? Então, é a minha região inteira que eu criei aqui com relação. Seria simétrica se ambas as tensões fossem simétricas, mas como pela característica do amplificador operacional, a gente tem essa variação do sinal de saída, né? Em função da característica interna, né? Então, a amplitude negativa e amplitude negativa e positiva são diferenciadas, né? Eu tenho essa relação. Então, esse é o nosso circuito detector de nível 0 com esterese. A gente utiliza aqui o SEI 741, tá? Esse é o nosso circuito amplificador detector de nível, né? Também chamado de comparador, né? Detector de nível com esterese.